trouxemos essa temática de em briga de marido e mulher, se mete a colher? É uma pergunta que todo mundo faz, que todo mundo já brincou, que todo mundo já falou, mas em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É uma fala estrutural, é cultural, é feia hoje em dia. Antes era vista como bonita, porque olha que pessoa centrada, ela não vai lá meter o dedo na briga do vizinho e da vizinha, mas hoje é considerado, inclusive, crime. Se você está assistindo uma violência contra uma mulher e não faz nada, não mete a sua colher, você é considerado um agressor também, ok? Então é isso, os tempos mudam, as falas também têm que mudar e as atitudes mais ainda. E aí eu e a Gerliane decidimos quebrar um pouco desse tabu e fazê-los entender um pouquinho por que existe essa dúvida. E aí, mete a colher ou não em briga de marido e mulher, né? Para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos entender quem que é o marido, quem que é a mulher. E dentre vários perfis, eu queria abordar, nós vamos abordar os que mais aparecem nos consultórios, né? Nos atendimentos clínicos, e aí a G vai me ajudar. Façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Isso aqui não é um monólogo, não só eu e a G, só que vamos falar. Sim. Contribuam, porque vocês fazem parte disso. Estamos aqui por vocês, para vocês, e se vocês não participar com a gente, não vai fazer mais sentido, né, de trazer boa informação. Enfim, vamos lá. Quando a gente fala de entender quem é a mulher e quem é o marido, a gente precisa entender quem são as pessoas que chegam com essa demanda, as pessoas que trazem essa demanda quando eles têm a oportunidade, né? Porque nem sempre alguém para ouvir uma vítima de violência, muito menos ouvir um agressor de violência, tá? Então eu queria que vocês pensassem comigo em dois perfis femininos, dois perfis que aparecem. Então imaginem vocês, o primeiro perfil é uma mulher que sofre de violência, de dependência emocional, tá? Para entender, imaginem a história dessa mulher que vamos chamá-la aqui de Maria. Ela é uma mulher que já recorreu à justiça, ela já foi acolhida, inclusive ela já esteve em um abrigo para mulheres, mas outra vez ela voltou com o seu agressor. A Maria é o tipo de mulher que gera em mim e em várias outras pessoas, ela desperta aquela sensação de todo tipo de preconceito que a gente tem contra a lei Maria da Penha. Ou seja, ela levanta falas desse tipo assim: pra que fizeram uma lei se a mulher foi lá e voltou com um cara que bate nela? Ela desperta em mim, em você, em todos nós, esse sentimento, tá? Mas prestem bastante atenção na história de vida da Maria antes do agressor dela chegar na vida dela. Infelizmente, a Maria cresceu numa família intensamente desestruturada, onde ela nunca foi amada, nunca foi aceita, ela nunca foi valorizada. Ela saiu da casa dela aos 15 anos para tentar construir uma família perfeita. Uma família que vai dar a ela tudo aquilo que ela não teve. Só que cada ano que se passa, cada ano que ela tenta construir essa família, ela fica mais frustrada. E aí, durante esse tempo, ela gerou 3 filhos. E todas as vezes que ela pensa em quebrar o ciclo dessa violência que ela está vivendo, ela lembra dos seus filhos. E ela lembra que eles podem sofrer a mesma coisa que ela sofreu na família de origem dela. A Maria nem se dá conta que os filhos dela já estão em sofrimento. Porque uma criança que convive em um lar onde existe violência doméstica, ela sofre muito, tá? E agora, ouvindo a história da Maria, aquela história que gerou em mim aquele sentimento, aquele preconceito, né? Ele some. Ele dá lugar a um valor que a Maria e eu damos. Eu e a Maria damos valor a um mesmo sentimento, que é família. Então todo o meu preconceito, toda aquela fala ridícula de que
Tá vendo? Voltou com o agressor dela. Para que existe a Maria da Penha? Isso daí cai por terra. Porque a Maria tem como prioridade, ela tem como valor uma coisa que eu também tenho. Família. Entende? Aí, a partir daqui, desse primeiro perfil, dessa primeira mulher, a gente já começa a se questionar coisas que antes eram dona da verdade na nossa cabeça, tá? O maior erro dessa mulher, dessa Maria, é sofrer dependência emocional. Ela só queria ser amada, desde a infância dela. Essa é a Maria. Agora vamos para a segunda mulher, o segundo perfil. Ela se chama Joana. A Joana sofre da síndrome da mulher maltratada. A história da Joana é o seguinte, ela tem uma vida ok, uma vida classe média, o marido dela é bonitão, é super prestativo, na igreja ele é divertido com os vizinhos. Ninguém imagina que a Joana sofre violência doméstica. E por que ninguém imagina isso? Porque as histórias de violência doméstica são histórias feias. São histórias iguais à da Maria, ou pior. Mas ninguém imagina que uma mulher que trabalha, que tem seus filhos, que tem um marido super simpático, que tem uma vida ok, financeiramente falando, ninguém imagina que uma mulher dessa sofre violência, né? Até porque a Joana vai no cinema com o maridão dela. A Joana vira casal no Instagram em alguns finais de semana. Mas teve um final de semana específico que ele xingou ela. Só que ele estava estressado com o trabalho, né? Tá tudo bem xingar a esposa, porque, poxa, ele tá estressado, nossa, tá sobrecarregado com o trabalho. Mas aí passou mais um tempo e ele bebeu demais uma festa. E quando chegou em casa, ele deu um murro no rosto da Joana. Só que, gente, ele bebeu demais. Tá tudo bem alguém perdeu o limite em algum momento da vida, né? E é claro que a Joana, assim como todo mundo em volta da Joana, não enxerga que ela é uma vítima de violência. Pois a Joana tá careca de saber que ela não pode se atrasar quando ela volta do trabalho, que ela não pode atrasar a janta dela, porque o marido dela não tem tempo para fazer janta. Ela tem que ela tá careca de saber que ela não pode sair de saia curta, porque isso deixa ele extremamente nervoso. Então, assim, né? Ela tá careca de saber dessas coisas. E aí, é claro que ele vai explodir com ela em alguns momentos. E aí vai aparecendo alguns sintomas físicos na Joana. Ela começa a ficar apática, então aquela pessoa apática, aquela pessoa que não tem reações, né? Você belisca ela, ela fica, oi, quem sou eu? Ela fica apática. Ela perde a autoestima dela, ela começa a ter ansiedade, ela começa a sofrer com insônias, erros alimentares, ou ela come demais, ou ela come de menos. Existem dores no corpo da Joana que ela não sabe explicar de onde vem. A Joana está deprimida, vai ter que entrar com um antidepressivo. Ela perdeu a capacidade crítica dela, ela já não consegue distinguir o que é real, o que é fantasia, dentre vários outros sintomas. E é claro, a Joana busca tratamento, ela vai no médico, ela quer se tratar, ela toma medicamento, só que não vem a cura. A cura não existe para a Joana, porque a dor dela não é mais física, a dor dela é emocional, a dor dela é psicológica. E o tratamento para isso é longo. O primeiro passo é aceitar que sim, Joana, sinto muito, mas você também é vítima de violência doméstica, tá? O que essas duas histórias têm em comum, Flávia, com essa sua pergunta aí do começo da live? Em briga de marido e mulher se mete a colher? Em qual das duas brigas, da Joana ou da Maria, você meteria a colher? As duas sofrem violência. Repense. Se alguém quiser até escrever aí, né? A resposta é muito simples, né? Não, o que tem essas histórias em comum? Existe um patriarcado, que nada mais nada menos é do que aquilo que foi ensinado para meninos e aquilo que foi ensinado para meninas. Cada um tem que ser de um jeito, se comportar de um jeito, entrar numa caixinha que caiba você e ficar ali quietinho. Se trata de um sistema social baseado em uma cultura, em uma estrutura que favorecem mais os homens, em especial o homem branco, heterossexual, cisgênero.
Ou seja, os grupos vulneráveis, grupos de vulnerabilidade, mulher, negros, crianças, gays, entre outros aí, estão abaixo dos homens, brancos inclusive, tá? Heterossexuais. Isso se chama patriarcado. E aí, as pessoas, os grupos de vulnerabilidade, como mulheres, somos sim, nós mulheres somos, fazemos parte do grupo de vulnerabilidade, principalmente no nosso país, tá bom? Se você é mulher e está aqui e não sabia disso, saiba que você faz parte de um grupo de vulnerabilidade, ou seja, você é vulnerável. Em uma sociedade como a nossa, prevalecem as relações de poder e domínio sobre os homens, sobre as mulheres. Todos os demais sujeitos que não se encaixam nesse padrão, por exemplo, nessa perspectiva, aí eu estou falando dos gays, estou falando dos negros, estou falando de vários outros grupos, eles ficam desvalorizados, eles são menos validados, tá? Então, quando isso acontece, significa que só um acumula benefícios e os outros ficam sempre um degrau abaixo. Todos aqueles ficam um degrau abaixo. Só que, Flávia, isso também é super pesado para os agressores. É super pesado ser homem. Eu sei. E aí eu não vou trazer para vocês a história nem do Mário nem do João, como eu fiz da Maria e da Joana. Porque independente de qualquer história que eu apresente aqui para vocês, e elas também aparecem no consultório, todos eles são vítimas desse patriarcado. Todos eles cresceram ouvindo que tipo de homens eles tinham que ser. Que tipo de machismo eles tinham que exercer. Todos eles foram ensinados a serem provedores, serem donos da razão, da força. No futebol eles aprendem a xingar. Alguém já assistiu um jogo de futebol do lado do homem que não soltou um palavrão? Acho muito difícil. Eles são ensinados a ir lá jogar futebol, brigar, ou qualquer outro esporte. E quando está assistindo o esporte, ele usar também da agressividade na fala. Isso tudo é muito ensinado. E olha só, quando uma mulher solta palavrão, que coisa feia, a mulher solta palavrão. Então, percebam como é cultural, como é estrutural tudo isso. E aí, eles foram ensinados a paquerar, foram ensinados a conquistar, foram ensinados a competir, a ganhar sempre, nem que seja no soco, nem que seja na porrada, mas tem que ganhar. Detalhes. Homens machistas foram ensinados também por mulheres machistas. Nós chamamos elas de machistas de saias, tá? São também conhecidas como machistas de saias. Elas também aprenderam um ciclo de violência e foram continuando ele ao invés de quebrar ele, né? E aí, quando homem, assim, quando mulheres ensinam esses homens, elas ensinam que eles têm que ser amados de qualquer forma, né? E elas ensinam eles a tratar a mulher de qualquer forma, porque o que importa é o amor que eles têm que receber dessa mulher. Então não importa se ele bateu nela, ela tem que entender que ele é o cara que levanta de madrugada e vai trabalhar. Ela tem que entender que ele vai jogar futebol no domingo com o filho deles. Ela tem que entender que ele estava nervoso com o trabalho e que ele vai trazer uma rosa para ela mais tarde, para se desculpar do empurrão, do puxão de cabelo. Ela tem que amá-lo, mesmo ele agredindo ela. Né? Então não dá para a gente trazer a história do João nem do Mário. O que dá para a gente fazer é entender que eles também são vítimas.